Provérbios capítulo 24, versículos de 11 e 12. Eu espero, irmãos, em Deus, que o Espírito Santo fale aos nossos corações de uma forma poderosa nessa noite. Eu espero em Deus que o Espírito Santo traga as batidas do coração do Pai para dentro do nosso coração. Eu espero em Deus que o Espírito Santo possa nos convencer daquilo que está na palavra do Senhor e daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Diz assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos por tua presença. Nós te agradecemos porque o teu Espírito está disponível nessa noite para nos ensinar. Nós te agradecemos porque nós temos liberdade de nos reunirmos para aprendermos da tua palavra. Nós te agradecemos porque nós temos uma direção, nós temos essa bússola, nós temos esse mapa do tesouro, nós temos a tua boca, nós temos essa palavra que é fiel e digna de toda aceitação. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque temos clamado por a tua doce presença. Temos clamado por algo mais, que vai além da religião, que vai além do formalismo, que vai além. E o Senhor tem feito coisas tão espantosas em nossas vidas. E nós te agradecemos porque hoje o Senhor compartilha o nosso coração conosco, o teu coração com o nosso coração. Nós te agradecemos porque o ladrão da semente já está manietado na autoridade do nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o céu está aberto nesse lugar. Nós te agradecemos porque os teus anjos já estão trabalhando em nosso favor. Nós te agradecemos porque o Senhor se importa conosco, porque o Senhor não desistiu de nossas vidas, porque o Senhor investe o que é poderoso dentro de nós, o teu Espírito. Nós te agradecemos, Senhor. E que o Senhor fale além das minhas palavras. E que as palavras que saírem dos meus lábios sejam dignas de serem ouvidas. Porque eu estou diante de pessoas nobres. Como diz na tua palavra, os nobres de Deus. Os excelentes. Pessoas que têm um preço. Um povo separado, um povo comprado, um povo remido, um povo santo, um povo que é de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigada, Pai, por esse privilégio de poder servir a tua noiva, Jesus. Che cantarás. Ribalabachuri anderemeneis. Obrigada, Senhor. Aleluia. Eita glória. Irmãos, não sei não. Se fosse para terminar a reunião agora, eu já fui abençoada. Glória. Porque eu tenho certeza, irmãos, de algo. O Espírito Santo, ele fala muito mais forte do que as nossas palavras. E num louvor, numa música, numa oração, o Espírito vai falando ao espírito das pessoas. E nessa noite,
Deus já fez algo sobrenatural. Estruturas foram quebradas. O Senhor está trazendo um despertamento. Quem está ligado pode testificar dessa verdade. Queridos, eu me inspirei no Senhor para compartilhar essa palavra. E você não se assuste não, porque pastora, não vai ter unção, não vai ter oferta, está tudo diferente. Tá, deixa Jesus fazer. Amém? Eu já peguei a palavra, fui no rio de Deus. E eu me inspirei nessa palavra para compartilhar com os irmãos algo que nesses dias é de extrema urgência e necessidade para a humanidade. Só existe uma instituição no planeta Terra e no universo que pode fazer isso aqui que está registrado na palavra que nós acabamos de ler. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para os salvos, libertos, que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo e que receberam do Senhor uma ordem. A humanidade está andando a passos largos para o inferno. Queridos, nesta semana eu ouvi um testemunho de um irmão que teve o privilégio de morrer, ficar 3 dias morto, foi para fazer a necrópsia, para nós aqui é o IML, né? Ficou lá durante 3 dias. E esses 3 dias para essa pessoa, o que ela viveu, é como se fosse apenas alguns minutos. Porque ela estava na eternidade. Aqui nós somos limitados pelo tempo. Mas a eternidade é diferente do que nós vivemos aqui. E aquele irmão teve a oportunidade de contemplar o Senhor, não a face dele, mas a glória dele. Contemplar os salvos no céu, louvando a Deus, adorando a Deus. E também de contemplar pessoas que estão no inferno. Deus permitiu que aquela pessoa visse um pouquinho do que é. E o Senhor trouxe aquele homem de volta, porque a sua família estava orando, porque a igreja estava orando, e porque Deus tinha um propósito. E porque nesses últimos dias o Senhor tem feito isso com inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas têm tido experiências assim, sobrenaturais. Com o sobrenatural. E isso é uma questão, irmãos, de fé. Você pode acreditar ou não, porque trata-se de experiência. Quando se trata da palavra de Deus, nós precisamos acreditar, porque foi Deus que falou. Agora, experiências, cabe a cada um. Mas eu entendi que realmente a experiência daquele homem foi verdadeira, primeiro, por conta do testemunho do médico que fez o atestado de óbito. Segundo, pelo rapaz que trabalhava lá no IML deles, que lá não é IML, é outro nome. Terceiro, pela família. Pelas fotos, que é um documentário, ele fez um documentário.
e por uma multidão que viu o homem ressuscitando depois de 3 dias. Então dá para a gente entender que o testemunho dele é verdadeiro. E há uma riqueza muito grande de detalhes. Muito grande de detalhes. E os detalhes mencionados pelo testemunho desse irmão, principalmente em se tratando do céu, são coisas que a Bíblia já nos revela. Amém? Uma das coisas lindas do cristianismo é que nós, irmãos, sabemos para onde nós vamos. Nós temos uma esperança. O cristianismo é maravilhoso porque nós representamos a Cristo aqui nessa terra, temos uma identidade, somos um povo escolhido, separado, andamos sempre em vitória e triunfo, porque Ele é conosco, amém? Mas, o que é tremendo de tudo, é que nós temos uma bendita esperança, que é a eternidade. E a eternidade, ela é real, o céu é real e o inferno é real. E no testemunho daquele homem, que é muito longo, eu vou apenas mencionar algumas coisas. Ele disse o seguinte, que quando Jesus permitiu que ele fosse até o inferno, ele viu a todo momento descendo pessoas, caindo ali, caindo naquele lugar de choro e de ranger de dentes. E Jesus disse para ele: olha, você vai voltar, porque você não estava pronto para morrer. Porque se você permanecer e eu não te ressuscitar, você vai para o inferno. E você sabe quem era esse homem? Era um pastor. E ele disse: Jesus, mas por quê? Ele falou assim: por causa da mágoa no teu coração. Você tem brigado com a tua esposa, e você tem guardado mágoa, vocês não têm se acertado. Eu falei: Jesus, eu vou compartilhar isso com a igreja, porque isso é muito forte, irmãos. Nós pregamos a palavra que o Senhor deixou para nós e falamos muito sobre a questão de relacionamentos. E muitas vezes nós não levamos tão a sério algo que Deus leva a sério. Eu quero te dizer que os teus relacionamentos, o teu coração, os teus sentimentos em relação às pessoas, isso é muito sério e você deve considerar. E por causa daquelas inúmeras pessoas que aquele homem viu descendo ali para o inferno, é que Deus me chamou a atenção para algo que é necessário, irmãos, nesses dias de hoje, é a igreja se levantar. Eu não estou falando da igreja cristã Semear, eu estou falando da igreja de Jesus Cristo aqui na terra, porque aqui tem pessoas de outras igrejas, aqui tem pessoas que estão assistindo pela internet, e fica gravado os cultos e outras pessoas assistirão. Mas a igreja precisa se levantar para tirar da morte e salvar aqueles que estão sendo levados para a matança. Quantas almas nós ganhamos no ano passado? Quantas pessoas nós evangelizamos? Quantas pessoas nós anunciamos o evangelho? Quantas orações nós fizemos pelos perdidos, pelos desviados? Quanto tempo eu gastei o ano passado da minha vida em função das almas, dos perdidos?
Quantas vezes eu respondi ao Senhor quando Ele me falou sobre essa necessidade de se trabalhar na sua seara. Irmãos, quando eu li esse versículo, o Senhor me falou assim: olha, não tem desculpa. Diga para quem está do seu lado, não tem desculpa. Ele continua o provérbio aqui, Provérbios 22, 23, 24. Existem algumas colocações que são 2 versículos, um completando o outro. Você pode ler depois que você vai encontrar várias colocações por várias vezes, um completando o outro. Só 2. E ele diz assim: se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? Veja bem, o Senhor está dizendo: livra os que estão destinados à morte. Quem são, irmãos, os que estão destinados à morte? Todos aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque não existe outra porta de acesso ao céu senão Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor. Não tem jeitinho, não tem negociação, não tem conversa, porque somente através do sangue de Jesus Cristo é que nós temos direito a morar eternamente com o nosso Pai, desfrutar da vida eterna com Ele, porque tem uma vida eterna sem Ele. E Ele dá essa palavra, Ele diz: olha, tira, arranca, salva os que estão sendo levados à morte. Mas se você disser, eis que eu não sei disso, aí Ele diz: porventura aquele que pondera os corações não considerará? Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós, a partir de agora, somos indesculpáveis se não abrirmos a nossa boca para anunciar o Evangelho para as pessoas perdidas que o Senhor colocar no nosso caminho. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sonda os corações. Porque Deus, Ele conhece a nossa vida e Ele está aqui nessa noite. Ele está vendo cada vida, o que cada um de nós estamos recebendo a partir da minha vida, que eu sou a primeira. Então o que o Senhor deseja é que todos os esforços sejam feitos para que aquelas pessoas que chegarem em nossas vidas ouçam o Evangelho da salvação. Se elas vão aceitar ou não é problema delas. Basta uma vez a pessoa ouvir. Eu quero te dizer isso, que uma pessoa, ela pode rejeitar uma única vez, basta ela ouvir uma vez. Para Deus ela já ouviu. Para Deus ela já ouviu. E Deus, irmãos, vai colocar pessoas no seu caminho, no meu caminho, para que nós falemos dele. Ele vai colocar pessoas. Você vai saber na hora que aquela pessoa está ali na sua vida. Não é para você ficar com conversinha, não é para você ficar com gracinha, não é para você ficar com piadinha, mas é para você falar de Jesus. É para você mostrar que existe um Jesus nos céus. E que um dia Ele esteve aqui nessa terra e deu a sua vida em resgate da nossa. E aí eu não posso dizer: Senhor, eu não sei falar. Não tem essa desculpa.
Jeremias disse para Deus: Deus, eu não sei falar, sou como uma criança. Ele falou assim: olha, você não diga que você não sabe falar, porque eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e aonde eu mandar você ir, você irá. Ele diz assim: e aquele que atenta para a tua alma não saberá? Será que Deus não sabe? Quantas vezes nós já ouvimos que nós fomos chamados por Ele para sermos testemunhas? Agora tem um detalhe, irmãos. Nós vamos testemunhar do Senhor com sabedoria. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Nós não vamos usar as estratégias do mundo, porque essas estratégias já são falidas. Nós temos estratégias na palavra. Nós temos o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a ousadia de Deus. Aleluia. Nós temos a sabedoria de Deus. Mas existem momentos em que nós precisamos falar, mesmo sabendo que aquela pessoa vai se ofender. Eu lembro que eu ganhei uma irmã, hoje ela é irmã para Jesus, há muitos anos atrás. Ela me ligava todos os dias, e ela fazia parte da Seixonoye. Ela lia aquelas coisas lá da Seixonoye, fazia aquelas mantras, aqueles negócios, e era bem entendida no assunto. E quando foi um dia, essa mulher, em razão de trabalho, ela começou a ligar para a minha casa. E eu falava muito, conversava muito, e um dia essa mulher falou para mim assim, que era da Seixonoye e tal, eu era nova na fé, eu era nova. E ela falou assim: o que você acha? Eu gosto muito, eu tenho as revistas, eu tenho tudo, os livros, eu vou lá fazer as mantras, receber. Para mim é passe, é tudo igual. O capeta só muda de endereço, mas o negócio fede tudo do mesmo jeito, é tudo fedorento. E aí ela disse: o que você acha? Eu era nova na fé, irmãos. Aí eu falei para ela assim: olha, meu coração, tum, 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 tum. Tem hora que você fica assim, na frente de alguém, seu rosto queima, você fala: e agora? Eu falo, não falo, né? Ou é só comigo que acontece? Então, irmãos, eu falei para ela assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso daí não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Você tem que ler a Bíblia. E ela começou a fazer pergunta. E essa mulher então não largou mais do meu pé, como diz, né? Ficou ali na minha cola. Hoje, irmãos, ela é uma serva do Senhor. Uma serva do Senhor. Serve ao Senhor, é uma mulher de Deus, usada poderosamente pelo Senhor. E foi exatamente naquele dia, irmão, se naquele dia eu tivesse me acovardado, por causa da amizade, tivesse ficado com medo, talvez aquela mulher tivesse se perdido, e o sangue dela Deus ia requerer das minhas mãos. É muito forte essa palavra que Jesus colocou no meu coração. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar tudo, mas eu estou deixando o Espírito me levar. O que for para falar, Deus vai me levar para falar. Mas hoje Deus nos trouxe aqui nesse lugar, primeiro para nos abençoar. Você vai sair daqui muito abençoado, porque você é a menina dos olhos do Senhor, porque você é precioso e é preciosa aos olhos do Senhor. E talvez você pense: Senhor, eu não tenho como falar, eu não tenho como testemunhar. Você tem como orar pelos perdidos. Alguma coisa Deus te capacita para fazer.
E além de te abençoar, de me abençoar, o Senhor está trazendo um despertamento ao nosso espírito, para que nós, como igreja, façamos algo por aqueles que estão caminhando para a morte. Porque, irmãos, veja bem, eu disse isso uma vez aqui na Semear. Se você sai do seu trabalho, vai para a parada de ônibus e perde um ônibus, você pode ficar na parada e pegar outro ônibus. Se você vai para o trabalho, o seu carro fura o pneu, você vai se atrasar um pouquinho, mas você vai arrumar, você tem um step. Se eu tenho um horário marcado com um dentista e eu perco aquele horário, eu tenho como marcar outro horário. Mas, irmãos, quando a porta da graça fechar, não tem mais jeito. Quando a porta da graça fechar, não tem mais jeito, irmãos. A Bíblia é muito clara quando diz que 5 virgens estavam atrás de Jesus. Elas estavam ali esperando o noivo. A ocupação delas era se encontrar com aquele noivo. Mas a Bíblia diz que por falta de vigilância, por falta de comunhão, nunca houve um tempo, irmãos, de pessoas tão frias e tão descompromissadas com a palavra de Deus. É um negócio sério. A falta de temor de Deus, irmãos, no meio do povo cristão, é algo muito sério e preocupante. Quando nós lemos as Escrituras e encontramos o que o Senhor coloca para as nossas vidas. Então a falta de vigilância, a falta de comunhão com o Senhor, a falta de comunhão com a palavra, a falta de praticarmos o que Jesus ensinou, coisas simples, simples. Eu lhes falei aqui nessa noite de um pastor, que porque tinha brigado com a sua esposa, que porque estava de mal com a sua esposa, estava com sentimento no seu coração, ele não estava em condições de entrar no céu. Isso é o mínimo. Chegou uma hora, igreja, de nós abrirmos a palavra do Senhor em Mateus e estudarmos o Sermão da Montanha. E procurarmos viver pelo menos aquilo ali que Jesus ensinou, o mínimo do mínimo. E aqui, queridos, em Provérbios, no capítulo 11, abre comigo. Eu quero ler mais um versículo para não ficar só nas minhas palavras. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia. No versículo 30 do capítulo 11, aleluia, diz assim: o fruto do justo é árvore de vida. Quantos justos nós temos aqui? Pode levantar a sua mão sem medo. Pode levantar, se você tem Jesus, se você recebeu Jesus na sua vida, pode levantar a sua mão, porque Ele te justificou. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Na versão judaica diz assim: o fruto da retidão é árvore de vida. O fruto da sua vida reta em Deus,
alimenta, distribui vida para os perdidos, para os mortos. E aquele que conquista almas é sábio. E o que eu quero falar nessa noite é conquistando almas para Deus. Amém? Conquistando almas para Deus. Esse versículo significa: o homem justo, pela realização dos seus deveres, traz vida. Conquistar almas para quem? Para Deus. E conquistar almas para Deus, irmãos, é sabedoria. É sabedoria. Por quê? Porque Jesus veio a este mundo para isso. E Ele é o nosso melhor exemplo. Nós poderíamos dar vários exemplos nessa noite. Mas eu quero pegar o exemplo de Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele era cheio de amor. Ele é cheio de amor, cheio de compaixão e cheio de misericórdia. E eu quero te dizer que sem esses requisitos, que devem ser a motivação do nosso trabalho para o Senhor, é vão. Amém? Existem sacrifícios que o Senhor não recebe. E a motivação de Jesus, irmãos, era amor. Amor, amor, compaixão e misericórdia. A raiz dessas três palavras é uma só. Quando você fala de amor, você fala de compaixão, você fala de misericórdia. Jesus, Ele amou os seus, e a Bíblia diz que Ele os amou, e tendo-os amado, amou até o fim. Nós precisamos amar as almas. Nós precisamos amar os perdidos. Nós precisamos amar as vidas. Nós precisamos ter compaixão com aqueles que estão morrendo. Tem muita gente boa, irmãos, enganada. Tem muita gente boa aí que seguiu um conselho do diabo e hoje está nas trevas. Mas você tem a vida de Deus para arrancar essas pessoas da morte, das trevas, da escuridão. Jesus, Ele nos deu grandes exemplos de compaixão, de amor e de misericórdia. Eu quero compartilhar alguns. Mateus 9, versículo 36. A Bíblia diz assim: vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Agora, irmãos, eu quero trazer os nossos pensamentos aqui para uma questão. Qual é o sentido da igreja na terra? Revelar a Deus, amém? Adorar a Deus, que é o primeiro ponto. Mas revelar o Senhor para uma humanidade que não conhece. E nós somos a extensão de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos a extensão de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, Ele tinha compaixão das almas. Ele olhava para as pessoas e Ele sentia aquele amor profundo. E via aquelas ovelhas desgarradas como que não tinham pastor. Não é assim que a Bíblia diz? Irmãos, esse mesmo sentimento deve haver em nós, porque a Bíblia fala em Filipenses que em nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então o amor deve me mover a fazer alguma coisa, a falar de Jesus, a orar pelas pessoas, a sair do meu comodismo. E como extensão dele, eu preciso ter compaixão pelos perdidos. Agora, o que acontece, irmãos? Se uma pessoa, lá no seu trabalho, amanhã é segunda-feira, chega para você e pergunta: e aí, como foi seu final de semana?
Aí você fala assim: varão, meu final de semana foi fogo, sobrenatural. Fui para a igreja, a glória desceu, o chão tremeu, Jeová mandou poder, a espada cortou para tudo enquanto é lugar. Está entendendo? O leão bradou, aleluia. Será que essa pessoa, ela vai entender o que você está falando? Vai entender, ela vai ficar. Irmão, se for uma pessoa que nunca ouviu o nosso linguajar, ela vai ficar com medo. Você vai falar assim: olha, o fogo desceu, estremeceu tudo, varão. Eu sou uma vara grande, varão. Não sabe nem do que você está falando. Irmão, sabe, Jesus, ele foi acusado de estar entre os... Ele foi acusado de ser beberrão, né? Pingunço, como se ele fosse um pingunço. Ele foi acusado porque ele andou no meio dos pecadores. Só tem um detalhe, é que muitas vezes nós queremos fazer as mesmas coisas que o mundo está fazendo, e aí nós não testemunhamos. Mas nós precisamos anunciar Jesus de uma forma que as pessoas entendam, mostrando a palavra. Quem não tem palavra, não tem como ensinar ninguém. Não tem como ensinar ninguém. Se não tem palavra, não tem como. Você vai falar do quê? Tem um grupo que evangeliza, é uma forma errada. Porque evangeliza para uma heresia. Mas chega na casa da pessoa, gentilmente, dá bom dia. Pergunta se a pessoa quer ouvir uma palavra bíblica. Não é dizer, olha, vamos lá, a pessoa não é crente, vamos lá no monte, porque lá tem um manto de glória, você vai ouvir uma palavra, aí a pessoa chega lá, não é crente, não sabe nada, vai se deparar com o vaso, pulando, isso não acontece aqui em Vicente Pires não, né? A pessoa se assusta, irmãos. Olha aí. Mas a pessoa chega e fala assim: olha, eu quero ler. Você tem um tempo aí para você ler você ouvir aqui um texto bíblico? Aí a pessoa fala: não, não tenho não. Olha, eu posso voltar outra hora? Às vezes a pessoa é um crente, aí vai falar e fala assim: você não quer ouvir não, né? Então vai lá, vai queimar no fogo do inferno, lá é seu caminho mesmo, você não quer ouvir, você não tem tempo. A pessoa fala educadamente: olha, é o seguinte, você não pode ouvir agora, mas eu posso voltar outro dia? Olha aí. Olha só, eu tenho uma literatura aqui, e se você me garantir que você vai ler essa literatura, eu vou deixar para você de graça. Você não precisa pagar nada, mas eu quero que você me dê sua palavra que você vai ler. É uma forma inteligente de anunciar. O único problema é porque a motivação é certa, o método é certo, mas o que está ensinando é errado. Não é verdade? Nós sabemos disso, e vocês já entenderam, né, do que a gente está falando. Mas, irmãos, Jesus, a Bíblia diz que ele foi na casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era rico, desonesto. E Jesus, ele foi na casa dele.
se ofereceu para ir lá. Jesus, ele foi criticado pelas pessoas. Jesus, ele estava na casa dos fariseus. A Bíblia diz que Jesus foi para a casa dos fariseus. Estando ali, veio uma mulher pecadora por detrás de Jesus, com um vaso de alabastro. A Bíblia diz que ela quebrou aquele vaso e derramou aquele perfume nos pés de Jesus, e ela chorava. Enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. E os fariseus que estavam ali começaram a criticar e a julgar. Porque, irmãos, quem não está ligado com Jesus, a única coisa que a pessoa faz é criticar e falar mal. Jesus, ele estava ali, e aí Jesus diz assim: olha, um homem tendo 2 credores, um lhe devia 500, o outro lhe devia 50. Ele perdoou os 2. Qual que ele ama mais? Aí eles entenderam e disseram: é o que nós entendemos que é o que perdoou mais. Aí ele diz assim: pois é, eu entrei aqui na casa de vocês, na casa dos fariseus. Eu entrei aqui na casa de vocês, e vocês não me receberam com o ósculo santo. Vocês não me deram água para eu lavar os pés. E essa mulher, vocês não me ungiram a minha cabeça, mas essa mulher está beijando os meus pés. Ela está ungindo os meus pés. Então, irmãos, Jesus, ele veio salvar o que se havia perdido. Jesus, ele não veio para os sãos, mas Jesus veio para os doentes. A Bíblia diz que uma mulher cananeia se aproximou de Jesus, e aquela mulher clamava por Jesus em alta voz. E os discípulos diziam: Jesus, despede essa mulher. Essa mulher está incomodando. Essa mulher está gritando, Jesus. Ela é uma cananeia. E Jesus vira para aquela mulher e diz: olha, mulher, eu vim para o povo de Israel. Não é bom que se pegue os pães dos filhos e se deem aos cachorrinhos. Porque aquele povo era considerado um povo imundo, e o costume era chamar de cachorro, porque o cachorro era um animal imundo, impuro, na cultura deles. E Jesus disse: olha, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher se volta para Jesus e diz assim: olha, Jesus, até os cachorrinhos eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E a fé daquela mulher, a perseverança daquela mulher, a insistência daquela mulher, atraiu um milagre. E Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: mulher, grande é a tua fé, volta e seja feito conforme tu queres. Nós não entendemos, irmãos, por quê? Quantas vezes pessoas que estão lá, estão fora, e o Senhor age com misericórdia e com compaixão, porque Ele quer ganhar as vidas. E nessa noite o Espírito do Senhor que está se movendo nesse lugar, Ele está dizendo: olha, desperte para ganhar vidas, porque eu quero ganhar vidas. Ele nos deu exemplo lá em Lucas 15, versículos 4 a 10, sobre o desejo dele de encontrar aquele que está perdido. Ele fala da dracma perdida, ele fala da ovelha perdida, e ele fala do filho pródigo, aquele que se perdeu. E nas 3 parábolas ele mostra o desejo do pai de ganhar vidas. Então esse desejo deve ser o meu e o seu. É para isso que nós existimos.
O fruto do justo é árvore de vida. É para fluir a vida de Deus. E se eu disser, eu não sabia disso, acaso Deus não conhece meu coração? Diga mais uma vez, não tem desculpa. Aleluia. Se o propósito dele, quando veio a este mundo, foi ganhar vidas, o seu propósito não mudou. O propósito dele, irmãos, não mudou. Ele quer nos fazer entender quão importante é a salvação para o perdido e quão importante é o retorno daqueles que estão fora. Quantos desviados você conhece? Quantos desviados você conhece? Alguns estão dentro da igreja. E outros, um número muito grande, está lá fora. E o Senhor não deixou de amar essas vidas. Amém? Ele não mudou. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. O desejo dele é de resgatar aqueles que estão perdidos. Muitas vezes, irmãos, nós nos achamos tão santos, tão melhores do que os outros, e esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Nós achamos muitas vezes que Deus não vai ter paciência com aquele perdido que chegou e que está passando por um processo. Nós já queremos colocar um jugo pesado. Deus teve paciência. Eu quero te lembrar disso e me lembrar também, em primeiro lugar, eu sou a primeira a ouvir, que Deus teve paciência comigo, Ele está tendo paciência com cada um de nós, Ele está nos ensinando, Ele está investindo em nossas vidas, e Ele espera que a mesma misericórdia você use com aqueles que estão lá fora e com aqueles que estão vindo para o Senhor e que ainda não estão no modelo que eu e você queremos. Abra comigo em Tito, vou ler mais um versículo aqui da palavra. Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Nós vamos ler mais uns 2 ou 3 versículos e nós vamos orar. Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Vamos refrescar a nossa memória. Diga glória a Deus. Obrigada, Jesus. Diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Diga, eu estou preparada para toda boa obra. Olha só, irmãos, vamos prestar bem atenção no que nós estamos lendo. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Nós éramos desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Éramos nós, não tem ninguém aqui que foi feito de pó de anjo. Ninguém. Nós fomos feitos do mesmo material, e essa carne é podre. Para que ninguém ande em justiça própria. Olha só, irmãos. Nós éramos desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros,
Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, aleluia! Esse amor me alcançou, esse amor te alcançou, essa vitória da cruz alcançou a tua vida. Aleluia! Não pelas obras de justiça, não é porque você fez nada, nem eu. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós. Foi Ele. Ele nos amou primeiro, Ele nos atraiu. Ele me quis, Ele te quis. Glória. Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu quero te dizer, eu quero te dar uma boa notícia, que você já sabe, mas você não vai virar uma pedra, você não vai virar uma cobra, você não vai virar um edifício aqui nessa terra. Se você for chamado por Deus, ou eu, hoje ou amanhã, o dia que está determinado pelo Senhor, o corpo vai ficar, mas nós iremos morar com o Senhor. E esse corpo, quando do arrebatamento, vai ser transformado. Então essa é a nossa esperança. Não pense que você vai ficar aqui a vida inteira. Milhares e milhares de pessoas saem de casa para trabalhar e não voltam. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu espero subir no arrebatamento, mas o Senhor é quem sabe o meu dia e a minha hora, assim como sabe o seu também. E nós precisamos pensar nessas coisas, porque tem crente que não pensa nisso não. Só pensa em trabalhar e gerar coisas aqui para essa terra e não pensa na eternidade. Ei, está na hora de pensar na eternidade como nunca, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. É bom pensar na eternidade, é bom pensar nessas coisas, é bom colocar as contas em dia. Porque aquele homem, a Bíblia diz, de um homem que tinha plantado e ele estava lá se regalando. E disse: olha, minha alma se regozija, vou construir celeiros maiores, vou me deleitar, porque agora, ó, dinheiro é o que não falta, isso aqui não é problema para mim, vou usufruir. Aí Jesus disse: olha, louco, 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 hoje mesmo eu vou pedir a tua alma. A Bíblia fala de um rico e fala de Lázaro. E você sabe a história. É a história que conta sobre uma oração que foi feita no inferno e que não tem resposta, porque de lá não tem mais jeito, não tem resposta. Pastora, está muito forte essa mensagem? Está. Domingo passado eu preguei uma mensagem falando que você é seguido pela vitória. Fui muito abençoada com aquela palavra, eu não esqueço. Não esqueço que os passos do justo são seguidos pela vitória. Mas eu preciso também falar dessas verdades, porque, irmãos, porque tem jovens, tem crianças, tem senhores, tem senhoras que estão perecendo e que precisam ouvir essa palavra. E Deus falou nessa noite que Ele está preparando essa igreja para usar poderosamente. Ele foi a primeira palavra. Eu não sou de ficar profetizando desse jeito não. A forma como Deus me usa é pregando e a palavra revelada vai saindo. Mas o Senhor falou isso.
E Ele tem visto que em nosso meio existem corações sedentos para isso. Eu quero só, irmãos, compartilhar os pontos que eu coloquei. Quem sabe um dia eu prego de novo essa mensagem, prego completa. Qual é o propósito de nós conquistarmos almas? Qual é o propósito de nós anunciarmos a palavra? Esse propósito, ele foi gerado no coração do Pai desde a eternidade, para que nós não nos apresentemos diante dele com as mãos vazias. Então essa pregação do Evangelho, ela envolve alguém em algum lugar. Amém? Então você em algum lugar, você vai falar do Senhor Jesus. Quais são os motivos que nos impelem, que nos compelem a conquistarmos almas para o Senhor? Primeiro, porque Jesus está às portas. Depois você lê lá em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos do diabo. A ordem é uma ordem imperativa de Jesus. Marcos 16, versículo 15, ele manda: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta ordem é para todos e não tem nenhuma raridade celestial aqui nessa noite que está isenta dessa responsabilidade. Você está sentado do lado de uma raridade celestial aí? Amém? Essa vida abençoada e linda de Jesus, ela não está isenta, nem você. Nós somos testemunhas, irmãos. Ele nos chamou para testemunharmos. E nós recebemos a plenitude de Cristo. João capítulo 1, versículo 16. Amém? Então nós recebemos, a Bíblia diz ali que nós recebemos graça sobre graça. Nós recebemos a plenitude de Deus e graça sobre graça. Então nós podemos fazer isso. Mais ainda, o desejo de repartir. A Bíblia diz que Jesus, ele saiu fazendo bem a todos, curando os doentes, libertando os oprimidos do diabo. Ele foi ungido com o Espírito e poder, e nós também. Amém? Então nós precisamos repartir essa água que você bebeu, ela se tornou fonte dentro de você. Não dá para segurar. Amém? O outro motivo é o crescimento da igreja. A igreja cresce quando o povo está disponível a fazer a obra de Deus. Amém? E a Bíblia nos orienta, irmãos, que muitas vezes nós ganhamos as pessoas pelo perdão, através do relacionamento. Você vê lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 15, quando o Senhor ensinou: olha, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, você vai lá e se reconcilia com ele, e assim você ganhou o seu irmão. Olha aí. Ganhar pessoas, ganhar vidas, ganhar pelo testemunho. A Bíblia orienta que a mulher, com o comportamento dela, ela ganha o marido. E o marido também, caso ele seja casado com uma mulher que não seja crente. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Ganhar pelo procedimento. E há uma recompensa para aqueles que ganham almas. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Diz assim: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. A recompensa. Eu estou dando aqui razões pelas quais nós devemos conquistar almas.
Primeiro, porque Jesus foi um grande conquistador de almas. Amém? Nós somos extensão de Jesus aqui na terra. Amém? E todos esses motivos que eu acabei de falar. Porque a seara é grande, os operários são poucos. Ele diz que nós devemos orar ao Senhor para que Ele envie ceifeiros, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E como Ele ainda não voltou, essa responsabilidade é minha e sua. Amém? E em virtude de tudo aquilo que nós temos experimentado, que Ele tem feito em nossas vidas, o mínimo que nós podemos fazer é compartilhar com outros. Agora, existem umas qualificações bíblicas para todos os servos do Senhor, a fim de que sejam conquistadores de alma. Primeiro lugar, ser convertido. Tem gente que é convencido, mas ainda não se converteu e quer converter o mundo. Primeira qualificação é essa. Só um crente, irmãos, que tem certeza da salvação, que sabe que vai morar no céu, é que tem autoridade para falar de Jesus para outros. Então tem que ser convertido. Porque o diabo, ele vai jogar na cara da pessoa: ei, quem é você? Você está falando de Jesus para mim? E por que você não cuida da sua vida? Por que você anda desse jeito? Digo, o negócio está estreitando. Segundo, ter convicção daquilo que está falando. A pessoa vai evangelizar, vai pregar, daí a pouco está pregando para um ateu, daí a pouco ela desconverte. Por quê? Porque não tinha convicção. Então, é necessário, irmãos, nós termos conhecimento e convicção da mensagem que nós pregamos. E para isso é necessário conhecimento da palavra. Não vá de qualquer jeito. Eu fico preocupadíssima com algumas pessoas que querem fazer a obra, que não oram, que não conhece Bíblia, que vai por empolgação, que não conhece o mínimo de batalha espiritual. É por isso que eu chamo para as orações, é por isso que eu chamo para a escola bíblica dominical, é por isso que eu insisto. Eu se tivesse uma bacia aqui, eu ia lavar minhas mãos agora. Estou inocente do sangue de quem faz a obra relaxadamente, porque eu tenho ensinado. Então eu fico preocupada com pessoas que dentro da igreja, glória, show, cantará, sim, manai, oh irmã, aleluia. E em casa é o nervosão, a nervosinha que sai chutando, brigando. E aí está lá fora. As cercas estão abertas, brechas estão ali. E aí, irmãos, vitórias não chegam. E aí fala com Deus: Senhor, a pastora pregou no domingo lá o Isaías, que diz que os passos do justo são seguidos de vitória. O Senhor suscitou alguém para andar em vitória. A vitória vai seguindo aquela pessoa. Por que isso não acontece na minha vida? Desobediência. Quer fazer a coisa do jeito que está na sua cabeça, não escuta. Então, irmãos, ser convertido, ter convicção, vitória sobre o pecado. Se a pessoa só anda em derrota, com as mesmas práticas, uma fofoca do inferno, não para nunca de fofocar, não para nunca de observar a vida dos outros.
Não para nunca de criticar. Nós vimos aqui os fariseus criticando aquela mulher que estava servindo Jesus. Estava ali adorando. Mas o que eles estavam fazendo? Procurando quem estivesse no erro. Como eles procuraram até que acharam, encontraram uma mulher em pecado de adultério. E eles levaram aquela mulher para Jesus. Condenar aquela mulher. E aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês, quem aqui não tem pecado? Não é verdade? E aquela mulher então ali experimentou da graça do Senhor, porque ela foi abençoada, ela foi perdoada. Então, irmãos, vitória sobre o pecado, compaixão pelas pessoas, eu já disse, e ser um cristão de oração. Não tem, irmãos, não tem como frutificar sem oração. Não tem como. Você pode ser um grande conquistador no reino espiritual através da sua vida de oração. A história de Finney fala que ele disse o seguinte em uma das suas palavras, que quando o cristão se humilha, ele se torna um instrumento de conversão de mais almas em um dia do que na sua vida toda. Quando o cristão se humilha para buscar a Deus, para orar, ele faz em um dia o que ele não fez a vida toda. Diga para quem está do seu lado: o segredo é orar. E você já pode ficar de pé.